Eu gosto muito de contar histórias. E essa história, por ser minha, às vezes me emociona, às vezes eu consigo ver no olhar de alguém que está ali na plateia que também existe essa empatia. Mas é uma história que a gente faz nascer ou faz despertar algo que já tem dentro de vocês, que é o porquê que a gente, afinal, veio aqui para esse mundo e está aqui nesse plano hoje, né? Essa história começa há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda. Eu sou formada em Direito, sou advogada. E na primeira aula do professor de filosofia, ele perguntou justamente isso: por que vocês estão aqui hoje? Vocês sabem responder por que vocês estão aqui hoje, nessa vida, vivendo o que a gente está vivendo? Por que vocês acham que vocês estão aqui? Vocês vão ter que começar a falar, gente. Para trabalhar, para estudar, o que mais? Propósito, evolução. E qual que é o nosso objetivo? Aquilo que a gente vê no Instagram que todo mundo é. Feliz, né? Todo mundo é feliz. Então, a gente está aqui para ser feliz. A gente precisa só saber identificar como a gente vai construir isso e como a gente vai reconhecer esse sentimento. Até aquele momento daquela aula, eu nunca tinha, na verdade, parado para pensar, né? Eu tinha lá 18 anos, 17 anos. E desde aquele momento, essa percepção passou a estar sempre muito presente em mim. Eu namorava o Cristiano, que era meu colega na época, na faculdade. Então, a gente se formou, a gente casou, ele fez concurso, eu estava no escritório. Daí, a gente já estava namorando há 10 anos. Então, para a gente ser feliz, o que a gente precisa? De filho, né? Porque a gente chega na reunião de família, 10 anos de namoro, 2 de casado, cadê o filho? Tivemos, então, o Gabi, que hoje tem 14 anos. E a partir do um aninho do Gabi, um pouquinho antes, talvez, a gente já percebesse, mas não tão claramente, a gente começou a perceber que ele tinha uma diferença em relação às crianças da mesma idade dele. Então, no primeiro aniversário dele, ele não batia palmas. A gente pedia para ele, Gabi, cadê a orelha? E o dedo não era exatamente assim, né? Gabi, onde está a tua cabeça? Tudo assim, muito diferente de tudo que a gente já tinha visto nas crianças que nos cercavam. Porque eu e meu marido, especialmente o Cris, sempre que a gente ia em algum evento, reunião de família, de amigos, ele tem um imã com criança. As crianças adoram estar perto dele, ele gosta de brincar. E a gente via que tinha alguma coisa, então, que não estava adequada. A gente começou, então, a buscar informação. Buscamos informação, na época a gente tinha já internet, tinha alguns sites que a gente podia procurar. A gente foi até o Sara, em Brasília, por 3 momentos a gente foi lá, fazíamos teste, fazíamos algumas avaliações genéticas que tinham na época. Mas também nos chamava a atenção nessa questão do Gabi, especialmente a questão do balbucio. O Gabi sempre foi um bebê quietinho. Ele nunca foi um bebê que chorasse demais. Nos banhos, então não era aquele banho que a gente vê a mamãe mostrando o bichinho ali na hora do banho e o bebê. Não, ele era um bebê silencioso. E isso persistiu nessa fase de um ano e pouquinho. Ele ainda não fazia qualquer som, não emitia qualquer som, era um A, tudo era A. E o Cristiano, então, encontrou o site da Beth, o Atraso na Fala. E a gente, então, veio até aqui, já com o Gabi com quase 3 anos e meio. E a gente, então, cogitou a hipótese diagnóstica de apraxia de fala na infância, que a gente nunca tinha escutado falar. Saímos daqui, começamos, então, recebemos o laudo da Beth. Já vínhamos fazendo todo aquele rol de terapias que um bom neurologista recomenda, né? Então, era TO, psicomotricidade, ecoterapia, natação, tudo que vocês possam imaginar. Era o kit básico. Mas era muita correria, era muito custo, era uma energia absurda. O plano de saúde não cobria, então ainda tinha demanda de
está buscando no plano, né? Todos esses tratamentos. Meu Deus, socorro! Eu preciso conversar com alguém que esteja passando pela mesma situação que eu. E então comentamos já numa outra ocasião com a Elizabeth, que a gente retornou aqui, que a gente precisava conversar com famílias que estivessem passando por uma situação parecida com a nossa. E esse relato, esse desejo, a Beth também escutou, coincidentemente, escutou da família da Fábio e da família da Ju. Nós, então, há 12 anos atrás, nos encontramos em Curitiba para um churrasco e existiu uma conexão imediata, especialmente das nossas crianças. Porque até aquele momento, as nossas crianças não estiveram expostas a crianças que tinham uma situação parecida com a delas. As nossas crianças não tinham no tio que está fazendo o churrasco da casa o mesmo olhar que ele tinha do pai dele em casa. O mesmo cuidado, a mesma atenção. A gente saiu daquele churrasco e a gente montou o nosso grupo de WhatsApp, que é Nossos Pitocos, que até hoje existe, e os nossos pitocos hoje já são adolescentes. Dali veio a nossa primeira conferência de apraxia de fala na infância, que foi dentro de um evento maior, numa salinha que cabiam 100 pessoas e tinha gente em pé, cadeiras ao lado. Foi um evento assim que, de fato, nos marcou muito e nos fez perceber que a comunidade, não só dos pais, mas também dos terapeutas, dos fonoaudiólogos, demandavam, precisavam de informação sobre a apraxia de fala na infância. Fundamos, então, a associação em 2015, oficialmente. Depois da gente percorrer toda essa trajetória dentro já da associação, fazendo cursos presenciais por todo o país, que a Elizabeth ia com a gente, a Fábia acompanhava, a gente começou a gente fez o nosso planejamento estratégico e numa dessas reuniões a gente sempre falava, né? Tá, mas a apraxia, de onde vem? Então, qual é a situação que essas crianças têm? Não pode ser só idiopático. Deve ter um fundo neurológico, genético. Começamos, então, a trabalhar essa questão da pesquisa. Nascia ali a nossa busca por um efetivo diagnóstico da apraxia de fala na infância. Hoje, essa pesquisa que está sendo publicada em parceria com a USP, a gente teve 100 indivíduos que tiveram um diagnóstico clínico da apraxia severa. A partir deste diagnóstico clínico realizado pela coordenação da Elizabeth, a gente fez testes genéticos, a gente fez o exoma, e mais de 60% foram encontrados achados genéticos. Um pouquinho antes da USP ter esse diagnóstico, eu tive o diagnóstico em casa, quando eu estava grávida da Guilhermina. Então, há 7 anos atrás, eu fiz um exoma que apontou que o Gabriel tem uma síndrome genética rara. São menos de 700 indivíduos no mundo, é SATB2. A Ju teve o diagnóstico genético da Giovana e a Fábio também teve o diagnóstico genético da Ana. E vocês podem imaginar o quanto de pessoas que a gente encontrou por esse caminho, trocando experiência, passando e buscando informação. Mas, especialmente nesse trajeto todo, a gente conseguiu construir uma comunidade, gente. E essa comunidade é muito importante porque a gente comunga da mesma unidade. A gente busca a mesma coisa. A gente quer dar a oportunidade dos nossos filhos sejam felizes, assim como nós temos. E por isso essa missão que a gente repete, e vocês vão ouvir muito, muito, muito. A gente precisa dar munição para os profissionais que atendem os nossos filhos, a fazerem com que essas crianças, esses adolescentes, esses quase adultos, atinjam sim seu melhor potencial. Porque o potencial do Gabi não é o mesmo potencial da Ana, não é o mesmo potencial da Giovana. A forma de aprendizado de um é totalmente diferente do outro. A gente tem uma sociedade que ainda não está preparada para receber esses diferentes. A gente tem muitas barreiras atitudinais, educacionais, de saúde. E aí, quando a gente encontra essa comunidade, aquela pergunta, né, do meu professor que ficava na minha cabeça,
faltou naquela aula de filosofia ele dizer que a felicidade, ela não é só o objetivo. A felicidade é o trajeto que eu faço para atingi-la, porque ela vai ser uma fagulha. Ontem eu queria ser feliz por estar aqui hoje. Eu vou estar aqui e vai passar. Só que tudo que eu construí para estar aqui, tudo que a associação construiu para ser hoje o que ela é, tudo que nós, mães fundadoras, as outras diretoras, as mães voluntárias, as conselheiras técnicas, a gente faz isso tudo para atingir a nossa felicidade, especialmente a dos nossos filhos. Porque se eles não forem felizes, a gente também não vai ser. E vocês, profissionais da fonoaudiologia e das outras terapias que nossos filhos fazem, mas vocês, como núcleo desse tratamento, vocês precisam estar junto com a gente para receberem o instrumental, o conhecimento, para que os nossos filhos tenham as terapias adequadas. Então, para isso acontecer, o conhecimento ele é fundamental. E a gente espera que vocês consigam aproveitar esse aprimoramento esse ano de 2025 para se instrumentalizar ainda mais, para conseguir fazer um diagnóstico adequado e oferecer o tratamento adequado para os pacientes de vocês nas cidades que vocês estão. Vocês serão instrumentos para levar conhecimento também para as comunidades de vocês. A gente tem muito material gratuito que a gente pede que vocês levem. Todas essas cartilhas, que são 3, a gente vai falar um pouquinho mais agora nos slides. A gente tem lá uma mesa que tem alguns exemplares, mas nós temos muitos ainda guardados. Então, assim, ó, não é levar 6 ou 7. Podem levar quantos quiserem. É para distribuição gratuita, para deixar lá no consultório de vocês, para levar nas escolas dos pacientes, para ofertar para a mãe e para o pai, para eles terem acesso a esse material que é bastante rico e didático. Então, assim, gente, o que eu quero dizer para vocês que eu estou aqui sendo feliz por amor. E eu espero que vocês consigam estarem aqui sendo felizes por vocação. Eu acredito muito nisso. E tenho certeza que muitos de vocês vão retribuir dessa forma.